Olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos pode restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e, como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora.
Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de o executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que lhe concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 16, item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos no item 7 uma série de informações organizadas de tal maneira que nos faz entender que a fortuna, a riqueza, é providencial, é divina e é um instrumento do progresso. Nas palavras de Kardec, no parágrafo 1º, nós temos de imediato a percepção de que Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, como é, ele não poderia criar algo mais ou menos perfeito. Se assim é, Deus, em sua infinita perfeição, criou tudo que temos à nossa disposição, inclusive a fortuna. E aí Kardec nos convida para refletir, como é que pode ser então algo que é de difícil execução no progresso individual, ou de um povo, ou de uma comunidade, ou de uma família, algo que provoca tantos males. Mas espera aí, como assim algo que produz tantos males? Quer dizer que a fortuna ela é geradora de desavenças, ela é geradora de infortúnios, ela é geradora de supérfluos, de situações fúteis, impregnada de opulência, de sedução, a exacerbação do orgulho, o egoísmo em sua maior instância. É só isso que a riqueza proporciona? Não, não é. Daí a origem divina. Quando olhamos a necessidade nossa, em nossa história, nós vamos observar que para modernizar um parque industrial você precisa de recursos. Nós vamos observar que para poder evoluirmos cientificamente nós precisamos de recursos. Para as pesquisas científicas acontecerem, na exploração de itens, de bens, na evolução do nosso maquinário tecnológico, nós precisamos de recursos. Não há modernização, não há evolução industrial, não há prosperidade sem a fortuna. A educação precisa ser aprimorada, a evolução precisa acontecer. A lei do progresso é uma lei divina e a fortuna é um elemento, apenas isso. É como se fosse uma faca que eu utilizo para preparar os meus alimentos, para me alimentar, para o meu sustento. Essa mesma faca, se mal usada, pode tirar vidas. Então o problema não é a faca, é quem usa a faca, é a moral de quem usa a faca. E a riqueza é assim, é um instrumento, apenas um instrumento da evolução. Nós seremos cobrados pelos usos daquilo que Deus nos concede. Individualmente nós teremos o nosso acerto.
Individualmente nós temos as nossas fortunas, as nossas riquezas. Eu posso ser rico hoje em tempo, em inteligência. Eu posso ser rico hoje em vontade ou não. Então nós podemos pegar esse texto e adaptar dentro do nosso dia a dia e avaliarmos como nós estamos utilizando as nossas riquezas. Porque Deus nos proporcionou muitas riquezas. Só de podermos estarmos aqui na nossa experiência do dia a dia é algo que devemos agradecer a Deus. É uma riqueza. E Kardec, para eliminar todas as dúvidas, nos traz ali no parágrafo 3 uma passagem do Cristo que, para mim, era um problema. Porque se a gente faz a leitura daquela passagem onde um rico, o jovem rico, né, questiona Jesus sobre como ele poderia ser salvo, o que ele precisava fazer, e Jesus fala para ele: largue tudo e segue-me. Se a gente faz a interpretação da letra do que está escrito, nós entramos em conflito pessoal. Poxa, eu vou ter que largar tudo que eu tenho tenho que abandonar meu apartamento, minha casa, a minha empresa, o meu emprego, eu tenho que sabe, abandonar tudo, virar um mendigo maltrapilho. Não, não é isso que Cristo pede. Aí Kardec nos tira essa dúvida, fazendo então a orientação. Olha, vamos fazer a análise das palavras do Cristo pelo Espírito. Jesus falava aos homens mirando no Espírito. Jesus falava ao Espírito. Por isso que muitas parábolas ficam de difícil interpretação se a gente simplesmente lê-las. Daí que a gente recorre então às orientações dos espíritos superiores, que nos traz entendimento. A doutrina espírita faz isso. A doutrina espírita traz luz aos ensinamentos do Cristo. Ela nos ajuda a interpretar. E aí Kardec faz então essa orientação para a gente. Olha, vamos fazer então a análise da palavra do Cristo pelo sentido espiritual. E aí nós vamos entender o quê? O desapego. E esse desapego vai ser o bom uso do elemento. Quando nós detemos a nossa riqueza e façamos uso dela com desapego, nós proporcionamos momentos de alegria, nós tiramos dores, nós saciamos famílias famintas que estão com fome. Nós podemos proporcionar prosperidade através do auxílio na educação, na compra de materiais escolares, no auxílio do transporte escolar. São ações simples que às vezes nós podemos, diante da nossa realidade e riqueza, podemos executar, podemos fazer. Então daí a importância do entendimento da leitura do dia de hoje, para que possamos compreender a fortuna daqueles extremamente ricos, entendermos que eles têm provas realmente difíceis e que a fortuna é providencial, ela é necessária para a nossa evolução. E aí nós vamos pegar esse ensinamento de Kardec e jogar aqui no nosso dia a dia, para que nós possamos fazer a reflexão dentro e diante da nossa riqueza disponível. E aí nós vamos fazer a nossa reflexão. Em vez de só deixar o pensamento lá no rico, naquele extremamente rico, que possui fortunas e fortunas, né, se a gente traz para a nossa realidade do dia a dia, aí nós vamos olhar a nossa disponibilidade de riqueza. O que Deus me deu de muito? O que Deus dá neste momento para mim, que eu possa utilizar de acordo com o ensinamento do Cristo? Você viu no parágrafo 3? Fora da caridade não há salvação. O desapego que Jesus nos ensina é isso. Utilizar aquilo que eu tenho de riqueza em prol do próximo. Para fechar o áudio, comentário do dia de hoje, convido a todos a fazer essa reflexão. Traga o ensinamento da riqueza. Entenda que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, foi Deus que lhe deu. E sendo assim, você é um administrador. E agora você tem o poder de decidir. Vou pegar a faca e vou providenciar alimentos, ou vou pegar o elemento e fazer algo ruim? O livre-arbítrio.
justiça divina. Que Deus os abençoe e que as palavras do Cristo possam fortalecer a sua vontade em fazer o bem. Fora da caridade na salvação, e a riqueza, a fortuna, é um instrumento para o nosso progresso. Que façamos bom uso dela. Tenha um ótimo dia. Seja muito feliz no dia de hoje, com Jesus no coração. Que assim seja.